Bom dia, meu nome é Cristiana e essa é a minha apresentação do trabalho da disciplina de Tecnologias e Contextos Sociais do professor Adilson. E hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do metaverso. Em outubro de 2021, o CEO do que antes era conhecido como Facebook, ele anuncia que a empresa vai se chamar agora Meta e com essa promessa de que o metaverso é a próxima geração da internet. Ele vai descrever então o metaverso como sendo um ambiente virtual, que existe essa possibilidade de você se presenciar nesses espaços virtuais, um lugar da internet que você estaria inserido, não apenas estaria olhando para ele, E essa ideia de metaverso, apesar dela já aparecer na década de 80 em livros como Neuromancer, do William Gibson, foi só na década de 90, com um romance que foi intitulado de Snow Crash, do Neil Stephenson, que o metaverso foi de fato criado. Então ele vai ser caracterizado como uma ampliação desse espaço real do mundo físico dentro de um espaço virtual na internet. O Stephenson ele vai descrever o metaverso de uma forma como se implementar nesses espaços, Então, esse metaverso é uma tecnologia constituída no cyberespaço, mas que vai se materializar de certa forma através da criação de mundos digitais virtuais em 3D. Vai possibilitar essa criação de mundos paralelos. A gente tem algumas tentativas disso já em jogos como The Sims, Second Life, que talvez tenham sido uns precursores. Então, no metaverso, a gente teria esses avatares, e seriam sistemas que são considerados dinâmicos e que vão se modificar de acordo com que os usuários interagem entre eles, E aí teriam os avatares que eu já citei, que seriam os humanos, mas também teriam os humanos virtuais, que são personagens não manipuláveis ou agentes comunicativos. Então, depois dessa publicação do Snow Crash, essa implementação de ambientes de realidade virtual se tornou uma obsessão para muitos, a fim de estabelecer esse simulador de uma interação social, de relações econômicas e de manifestações culturais. Não foi à toa, então, que essa inserção do metaverso se deu nesse período da Covid-19, porque foi esse momento que a gente teve essa inserção total na vida online, então foi uma oportunidade de mostrar, como teria essa vantagem de você trabalhar só em casa e aí inserindo o metaverso nessa questão, Você, em vez de ir numa reunião no Zoom, você iria numa sala virtual com seus colegas de trabalho, teriam também shoppings virtuais, caminhadas em jardins que são eletronicamente conjurados, shopping, shows virtuais, entre outras possibilidades, Pensando principalmente em questões econômicas, foram questões que foram surgindo muito por aí. O Adorno ele vai lembrar pra gente, que esse conhecimento que se traduz em tecnologia, ele é o objeto de apropriação política e ideológica, tanto para essa perpetuação da injustiça e da dominação, como também da contestação da dominação sociopolítica. Então, eles trazem o quanto é importante a gente lembrar, que nenhuma tecnologia é neutra, do quanto a tecnologia está inserida num contexto sociopolítico, econômico, e como o metaverso entra nisso, que a gente pode pensar nas suas potencialidades, como talvez trazer uma acessibilidade maior de interação, que a internet possibilita isso pra gente, mas ao mesmo tempo o metaverso ele não está isento das desigualdades que já são vivenciadas na nossa sociedade atual, Quando a gente transporta a sociedade que a gente está hoje da mesma forma, para esse mundo virtual, a gente transporta com ele as desigualdades que já sofremos hoje. Então, a gente pode citar também os aparelhos que são usados, para essa questão da realidade virtual, para ingressar no metaverso,
que muitas vezes causam náuseas nas pessoas ou alguns outros sintomas, e sem contar a própria questão econômica, né? Muitas pessoas, quem será que teria acesso, né, a esse tipo de tecnologia? Quem teria acesso a entrar nesse mundo virtual, né? Então, o Finberg vai acrescentar também para a gente que quanto maior a complexidade de determinada tecnologia, maior a gente tem essa ilusão de que existe uma neutralidade ali, né? O metaverso tá surgindo aos poucos, devagar, e a gente nem vai percebendo quando vê já se viu inserido nessa tecnologia, né? Então, o metaverso, ele ainda também existe essa questão da desconstrução de uma ideia de direito à liberdade, de violabilidade do lar, intimidade e constituição da individuação, porque as relações vão se tornar cada vez mais mercadorias que vão ser comercializadas por grandes corporações, né, para forma de pegar dados, que é uma coisa que a gente já tem visto bastante por aí, né? E além de fazer as pessoas se tornarem fiéis clientes dispostos a consumir seus produtos. Então, faz importante a gente analisar essas tecnologias de uma maneira crítica e também pensando na sua complexidade, uma vez que ela envolve essas relações de poder que podem provocar mudanças sociais, e mudanças essas que podem ser positivas ou negativas, né? Quanto é importante a gente questionar a nossa própria realidade e desconstruir esse papel de uma neutralidade da ciência e da tecnologia.